Gênesis 8, 22. Hoje eu quero falar um pouquinho sobre uma temática que precisa ser uma verdade experienciada por todos nós, que é o fato de termos de aprender ou de praticarmos a celebração. O tema dessa mensagem é celebrando a Deus nas estações da vida. E eu quero ler com você o que diz a palavra em Gênesis 8, 22, que diz: enquanto durar a terra, plantio e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca e jamais cessarão. E falar de celebração, eu me reporto de uma das mensagens que eu trouxe no iniciozinho da pandemia. Era uma mensagem até bem antiga, mas Deus me fez lembrar e eu recorri aos meus escritos e eu regravei, está lá no nosso YouTube. Você que quer ouvir, entra lá no YouTube, Barque Oficial. Para facilitar a tua busca, é só colocar a Pastora Elaine que vai aparecer todos os vídeos. E um desses vídeos, o tema é celebrando uma festa no deserto. E o texto base que eu usei para esse tema foi Êxodo 5:1, quando Deus dá uma ordem expressa a Faraó para que ele liberasse o povo de Israel, para que esse povo pudesse celebrá-lo ou celebrar a Deus uma festa no deserto. Deserto nos remete a lugar de provações, de dificuldades, de escassez. Mas nós temos aprendido que é do querer de Deus que nós o celebramos, que nós o exaltamos ou exaltemos, que nós comemoremos, que nós festejemos a Ele nas nossas dificuldades. E quinta-feira agora foi a festa de confraternização da Célula ON. E eu estive trazendo uma palavra para a nossa meditação no salmo muito conhecido, em que o salmista nos convida a celebrar ao Senhor. O salmo de número 100, o salmista ele inicia com essa convocação, com essa ordem diretiva: celebrem ao Senhor todos os moradores da terra. E nesse salmo nós vamos encontrar pelo menos 6 grandes motivos para celebrarmos ao Senhor. O primeiro motivo que o salmista vai relatar ou descrever é que precisamos celebrar ao Senhor porque Ele é Deus. Significa dizer que Ele está acima de nós, que nós devemos festejá-lo não pelo que Ele fez ou fará, mas simplesmente por quem Ele é. E Ele é Deus. O salmista diz que devemos celebrá-lo porque Ele nos fez. Segundo grande motivo, não somos obra do acaso, como afirmam os evolucionistas. Deus nos criou, Deus nos projetou, Deus nos deu um propósito aqui na terra, Deus nos deu um objetivo, uma finalidade. Deus desempenhou para nós um objetivo claro, Ele desenhou para nós isso. E Ele também determinou para nós dias de vida abundante. Terceiro motivo, além dele nos criar e fazer nós povo dele, Ele também nos fez ovelhas do seu pastoreio. Então temos motivo para celebrar ao Senhor, porque usufruímos do seu cuidado e da sua proteção. Ele é o bom pastor. E a Bíblia vai dizer que Jesus, se autodenominando como bom pastor, Ele diz que Ele dá e Ele deu a vida pelas suas ovelhas. Por Deus somos nutridos, por Deus somos amparados, por Ele somos acalentados, porque Ele é o nosso pastor. Quarto motivo que o salmista nos dá, ele diz que devemos celebrar ao Senhor, porque o Senhor é bom. Nós somos maus, perversos, nós somos cheios de mimis, somos cri-cris, mas Deus é bom.
quinto motivo pelo qual devemos celebrar ao Senhor, porque Ele nos ama. E o salmista vai dizer que o amor dele é leal. Talvez você tenha experimentado amores que te frustrou, que te decepcionou. Pessoas das quais diziam que te amavam, te traíram. Talvez você também foi um instrumento também de ferir outras pessoas. Às vezes por vezes você disse que amava e agora você já não ama mais. Mas o texto vai dizer que o amor de Deus, Ele é leal. Ele não nos frustra, Ele não nos decepciona. Ele não deixa de nos amar pelo que fazemos ou pelo que deixamos de fazer. O amor dele é leal e é eterno. E sexto motivo pelo qual devemos celebrar ao Senhor, porque a sua fidelidade se estende de geração a geração. Deus não é fiel a mim, como diz algumas canções. Ele é fiel a Ele mesmo. E a fidelidade dele tem nos alcançado. Vencemos o ano de 2020, temos vencido. Como diz lá em 2 Samuel, se não me falha a memória, até aqui nos ajudou o Senhor. E por isso devemos estar alegres. Então precisamos celebrar, queridos. Nunca houve um tempo em que fosse tão necessário a gente trazer à memória motivos que nos fazem ou que nos façam celebrar ao Senhor. Sempre foi uma estratégia do diabo apagar, extinguir a importância do Natal. Primeiro ele colocou a figura de um homem que resolve problemas, que presenteia, que traz saúde, que traz prosperidade, chamado Noel. Depois ele colocou o consumismo. Acreditamos que Natal é mesa farta, é roupa nova, é presente para todo mundo. E eu não estou dizendo que haja qualquer coisa contrário a isso, você pode fazer, mas o senso e o sentido do Natal não é esse. E agora, de forma muito explícita, ele tem lutado para que as famílias não se unam mais, para que não haja mais o senso de gratidão. Queridos, o Natal é a maior festa cristã que existe. É maior que a Páscoa, porque se Jesus não tivesse nascido, a ressurreição também não teria acontecido. Então não se esqueça de encontrar motivos para celebrar. E hoje eu quero falar um pouquinho sobre isso. Celebrar é comemorar, é festejar. Celebrar é exaltar. Esses são os sinônimos de celebração. E celebração tem a ver com gratidão. Nós temos aprendido que gratidão é reconhecer valor. Gratidão é mudança de olhar. Ou seja, eu tenho que olhar para uma situação que me fez murmurar, ou que tem tudo para me fazer murmurar, reclamar, choramingar, me entristecer. Pois é, eu tenho que olhar para essa situação com uma nova perspectiva, com uma outra ótica. Eu tenho que encontrar valor na dor para celebrar o Senhor. Eu tenho que encontrar valor na perda para celebrar o Senhor. Eu tenho que encontrar valor nos meus desertos. Eu tenho que encontrar valor, sabe, naquilo que está me fazendo sofrer, na dor, no sofrimento. Eu tenho que encontrar valor. E a gratidão é um exercício que, se praticado, muda a nossa vida. A gratidão não é algo natural, inerente ao ser humano. Ela não surge. Você precisa trabalhar, edificar, construir um espírito grato. E gratidão é isso. É diante das improbabilidades da vida você parar e tentar encontrar valor naquilo que está acontecendo. É mudar o seu olhar. É você entender que algo de bom no meio daquilo que parece ser tão terrível está acontecendo. E a celebração tem como princípio a gratidão. E aí você pode perguntar, mas pastora, você não sabe o que eu passei? E eu sei que existe, querido, dores que são dilacerantes.
Eu sei que existem perdas que são assombrosas. Nós tivemos agora o relato de uma mãe que perdeu, nos últimos 15 dias, seus 4 filhos de uma única vez. O mais velho das crianças, acho que tinha 9 anos, que morreu num acidente. Quando eu ouvi essa triste notícia, o meu coração, se angustiou, se afligiu, porque eu imaginei, longe, muito longe, mas eu consegui imaginar e sentir um pouquinho da dor daquela mãe. E eu até comentei com a minha família, eu falei, olha, se essa mulher, num ato de dor, ela murmurou contra o Senhor, ela atribuiu isso a Deus. Deus é tão misericordioso que consegue entender e perdoar. É uma dor de uma magnitude tão intensa, que às vezes faz a gente pensar que Deus é um tirano. E eu acredito que essa mãe, eu não sei, eu não conheço, mas talvez ela tenha pensado, Deus, por quê? O Senhor não me ama? Mas olhando para quem Deus é, eu percebo que Deus perdoa uma situação dessa. Porque a dor, quando ela é muito intensa, ela tira de nós o senso, ela tira de nós a capacidade de percepção e de entendimento. É como se nós ficássemos ignorantes, a dor nos torna ignorantes. Mas a palavra diz que Deus, Ele não leva em conta o tempo da nossa ignorância. E que por mais que essa mulher talvez tenha, dito coisas contra Deus, o amor dele é tão intenso, a misericórdia dele é tão vasta, que o perdão dele está estendido para essa mãe. Porque é uma dor que é capaz de tirar a capacidade de percepção. Então eu sei que existem dores tão intensas que nos faz perder o senso, que nos faz perder a capacidade de julgamento e de compreensão. Mas independente da sua dor, você pode ser grato. Porque você precisa mudar o teu olhar, ajustar a tua visão para aquilo que está acontecendo. Por exemplo, no caso dessa mãe, ela pode escolher viver o resto da vida reclamando pelo tempo que ela não usufruiu com os filhos, ou mudar a visão e agradecer pelo tempo que ela teve com eles aqui na terra. Então sempre vai haver motivos para agradecermos. O que precisamos fazer é trabalhar as mudanças dos nossos olhares, é reconhecer valor na dor. A gratidão, ela muda, ela transforma tudo que está em nosso entorno. E eu quero hoje te ajudar a encontrar valor, a celebrar ao Senhor nos ciclos da sua vida. Nós lemos aqui Deus falando acerca de um ciclo contínuo. E a vida não é estática. A vida, ela não é inerte. A vida, ela não é imóvel. A vida, ela segue um movimento. A vida, ela é dinâmica. A vida, ela segue, um ciclo ou um movimento cíclico. E nós entendemos que a vida, ela é um presente de Deus. E que precisa ser valorizado, porque a vida é o presente mais excepcional que recebemos. A vida não tem como proposta sofrimento. Não tem. Às vezes a gente ouve, não, porque a proposta da vida é dor, a proposta da vida é sofrimento. Não. A proposta original da vida era eternidade e plenitude. A Bíblia vai dizer que quando Deus, ele pega o homem, ele forma o homem do pó da terra e dá de presente para o homem um fôlego chamado vida. Deus tinha alguns princípios em mente. Primeiro, Deus queria dar ao homem a eternidade. Segundo, Deus deu ao homem um ambiente supridor.
Deus colocou o homem num lugar que ele não tinha falta de coisa alguma. Ele era suprido em todas as suas necessidades. Porque quando Deus fez o homem, Deus deu a ele também um ambiente supridor. Deus manifestava-se ao homem. Deus deu ao homem, ou a vida ao homem, para que o homem fosse, sabe, íntimo, amigo, companheiro de Deus. Olha, a proposta da vida, a proposta de Deus para o homem, ao dar a vida, era dar a ele uma vida plena, uma vida abundante. Porém, o pecado contaminou a vida. O pecado foi o vírus, ou é o vírus mais mortal que a humanidade já viveu ou já presenciou. O pecado, ele trouxe para a vida a proposta de sofrimento, de dor, de perda, de morte. Então foi o pecado que nos contaminou, foi o pecado que tirou de nós a essência da originalidade da vida plena de Deus. Não que a vida tenha essa proposta, o pecado trouxe para a vida. E aí a gente entende que esse movimento em que a Bíblia fala sobre dia e noite, estações do ano, eras e tempos, não é só um movimento biológico, é também o movimento da vida. Assim como as estações do ano seguem o seu ciclo, assim como o movimento de rotação que produz o dia e a noite, assim também são as fases da vida humana. Precisamos entender, queridos, que não há mal que sempre dure e nem bem que nunca se acabe. Todos estamos sujeitos às intempéries, às dificuldades. Lembra o ciclo da vida. Mas dentro desse ciclo de momentos bons e ruins, nós precisamos encontrar motivos para celebrar ao Senhor. As estações biológicas, elas são produzidas pelos movimentos da Terra. A gente sabe que a Terra, ela se movimenta. A Terra também não está parada, ela não está estática. O primeiro movimento da Terra é o movimento de rotação. É aquele movimento em que ela dá em torno do seu próprio eixo, em volta de si mesma. Esse movimento, ele tem a duração de 24 horas. E ele produz o dia e a noite. Trazendo para as fases da nossa vida, vai ter dias, vai ter momentos que você vai estar usufruindo do dia de Deus na sua existência. O dia de Deus é aquele momento em que o sol está em seu pleno fulgor. O dia de Deus é o momento em que você está usufruindo do calor, como no dia de hoje, é bênção. O dia de Deus é iluminado, é claro. O dia de Deus, sabe, traz regozijo na alma. Mas de repente você se vê na noite. A noite é escuridão. A noite significa solidão. A noite às vezes significa aflição, amargura na alma. E há momentos que nós estamos nesse ciclo de rotação da vida, dia e noite. Mas existe um outro movimento que também governa a nossa vida, que são as estações do ano. As estações do ano é produzida pelo movimento de translação, que é o movimento da Terra em torno do Sol. Esse movimento demora 365 dias. E ele vai produzir as 4 estações do ano, que são me ajudem aí. Primavera, verão, outono e inverno. Ambos os movimentos têm tempo determinado para acontecer. Eu quero dizer para você que está ao alcance da minha voz: todos os movimentos e fases da tua vida têm tempo e hora para acabar. Se você está vivendo um momento de dor, de aflição, de angústia, vai passar. Mas hoje nós vamos ser despertados que também os momentos áureos de apogeu e de vitórias e êxitos passam.
E que a gente precisa estar preparado para os dias que vão suceder a esses momentos áureos. E se tratando de estações, a gente precisa entender que cada fase da nossa vida é uma oportunidade que Deus nos dá. Oportunidade para crescermos. Oportunidade que Ele nos dá para melhorarmos. Oportunidade que Ele nos dá para nos projetar. E eu li um provérbio que eu achei interessante, que diz: há 3 coisas que não tem volta: palavra falada, tiro dado, né? Ou bala atirada, e oportunidade perdida. Não perca as oportunidades de aprendizado dos ciclos e das fases da sua vida. Quando você estiver nos momentos áureos, pergunte ao Senhor: Senhor, o que o Senhor quer que eu absorva disso aqui? Qual é o aprendizado, Senhor? Quando você estiver lá na lona, no deserto, no fundo do poço, também pergunte: Senhor, qual é o aprendizado que eu preciso ter aqui? Porque vai ter momentos que você vai estar lá para aprender, mas você vai sair de lá e vai vir para cá. E aqui você aprende, vai sair daqui e vai vir para cá. O negócio é você estar em contínuo crescimento. E quando a gente fala de estação do ano, a gente vai falar rapidamente. E a Bíblia vai dizer que é Deus que controla todas as coisas. Daniel, no capítulo 2, no verso 21, ele diz que é Deus que muda os tempos e as estações. E as estações do ano, todos nós incorremos no mesmo período. Quando é primavera, todos nós estamos na primavera, né? Pelo menos em alguma parte do continente. Todos estamos em verões, todos estamos no inverno. Mas quando fala de estações da vida, cada um tem o seu tempo, cada um está passando por uma. Pode ser que alguns aqui estejam na primavera, outros no verão, outros no outono, outros no inverno. Mas independente da estação que você se encontre, entenda, há um tempo determinado para que acabe. Um novo ciclo vai começar. Então, se você está no inverno, se encha de força agora, entenda, vai passar. E se você está na primavera e no verão da vida, se prepare, porque o outono e o inverno também vão chegar. Todos estamos sujeitos às intempéries, às mudanças e aos movimentos da vida. A palavra primavera, essa é a primeira estação que eu quero tratar com vocês hoje. Primavera é uma palavra formada por 2 radicais. Prima, que significa primeira, e vera, que significa verdade. Então, primavera significa primeira verdade. Isso significa, né, que a primavera é a primeira verdade da vida. Ou seja, Deus nos fez para vivermos uma eterna primavera. Sem dor, sem sofrimento, na verdade, usufruindo da beleza, do aroma, de tudo de bom que a primavera traz. A primavera, ela fala da dinâmica da vida, porque a primavera, ela precede o inverno. E aí, olha só, tudo que estava morto no inverno, como os galhos que estavam secos, na primavera eles estão verdes e floridos. O que era cinzento, agora é colorido. O que era inodoro, agora é perfumado. Porque a primavera, ela traz consigo a beleza das flores, das cores vibrantes das flores. As flores trazem o perfume. O perfume atrai as borboletas, né, que ficam borboletando, revoando. Traz consigo os gorjeios dos pássaros. A primavera é encantadora. E falando da nossa vida, a primavera é o tempo em que tudo vai bem. Primavera é aquele tempo que tudo está dando certo. É quando o seu vigor físico está no auge. É quando a família está à volta da mesa. Que coisa boa. Todos usufruindo de saúde, todos bem encaminhados. Primavera é quando suas finanças estão equilibradas. Você consegue passear, você consegue comer um lanche gostoso no final da semana. Sobra dinheiro para o mês. Primavera.
Primavera é quando os seus sonhos se tornam realidades. Sabe aquela moça que sonhou com um casamento? Quando ela casa é o dia da primavera, é o tempo da primavera. Tempo da primavera é quando você concebe, gera e concebe aquele filho tão sonhado. Quando você pega nos braços assim, primavera. Primavera é quando, sabe, você conquista, sabe, os seus sonhos. Termina a tão sonhada faculdade, ingressa num tão sonhado emprego. São as primaveras. E viver a primavera é algo exuberante, é algo maravilhoso, é algo fenomenal. Mas eu quero dizer para você, não seja ingrato e não se esqueça de celebrar ao Senhor nas suas primaveras. Salomão, em Cantares, no capítulo 2, no verso 11, coloca para mim aí, por gentileza. Salomão, ele vai nos chamar a atenção para essa necessidade. Olha o que ele diz: veja, o inverno passou, as chuvas acabaram e já se foram. Aparecem flores sobre a terra, chegou o tempo de cantar. Já se ouve a nossa terra o arrulhar dos pombos. Continue. A figueira produz os primeiros frutos, as vinhas florescem, espalham sua fragrância. Levanta-te, venha minha querida, venha minha bela, venha estar comigo. O Senhor nos chama a estar com Ele nas nossas primaveras. É muito comum nos momentos de cor, nos momentos, sabe, de vislumbre, nos momentos de sonhos realizados, a gente começar a se afastar do propósito. A gente começar a achar que nós somos bons, acharmos que somos a menina dos olhos de Deus e que ninguém nos toca e que está tudo bem. Mas não se esqueça de celebrar ao Senhor nas suas primaveras. Traz o Senhor para os seus momentos de regozijo. Comemora com Ele, celebre a Ele, exalte a Ele. Segunda estação, verão. O verão é tão extraordinário como a primavera. É a estação mais quente do ano. A Bíblia diz que o nosso Deus, o nosso Senhor Jesus, Ele é o sol da justiça. O verão é aquele momento, sabe, que Ele está governando, que Ele está reinando. O verão, no verão as árvores estão verdes. As flores que eclodiram na primavera começam agora a produzir frutos. Os frutos mais saborosos e suculentos se dão no verão. O verão é o momento, ou é a estação em que os dias ficam mais longos. Lembra do que eu falei? Que noite simboliza a tristeza? Pois é, o verão, os dias são mais longos, ou seja, você tem menos problema. Você quase não pensa em dificuldades. O verão é aquele momento, sabe, que talvez você esteja usufruindo das bênçãos de Deus de forma torrencial. Porque uma das características do verão, cai um abundante número ou nível de chuvas. Por quê? Por causa da vaporização. No verão há aquelas pancadas de chuvas intensas. E na Bíblia chuva significa bênção. É tão bom, né, quando as bênçãos de Deus estão vindo as pencas sobre nós. Recebe no mês um salário, compra um carro, no outro mês reforma a casa, no meio do ano comprando casa, e aí Deus vai abençoando, Deus vai abençoando. São os verões. Os verões são os momentos, sabe, do descanso, do refrigério de Deus. Já percebeu que a maioria das pessoas tiram férias no verão? Verão tem como simbolismo descanso e tempo de refrigério. Só que o verão, ele traz consigo um perigo. Às vezes, queridos, o pastor sempre fala aqui, cuidado com a ressaca das vitórias. Às vezes a gente está num ciclo de bênção tão bom, as coisas estão acontecendo tão favoravelmente, que naturalmente a gente começa a se desguarnecer. Naturalmente a gente começa a baixar a guarda. Naturalmente a gente começa a se distrair. E eu quero dizer que Satanás, ele não só se utiliza de coisas ilícitas para nos distrair, ele também se utiliza das bênçãos.
Quantas pessoas estão distraídas com as bênçãos, com as conquistas dos verões, das primaveras. E aí ele não percebe que o ciclo de vida continua. E eu quero dizer para você, não estou trazendo aqui uma mensagem apocalíptica ou fatídica. Eu estou aqui só te advertindo que depois do verão vem o outono. O outono, querido, significa decadência. A palavra outono significa decadência. Sabe aquele momento em que você recebeu tantas bênçãos que o tempo de orar diminuiu? Já parou para perceber? Quando a gente está no momento de dificuldade, a gente ora mais. A gente lê mais a palavra. A gente vem aos cultos, chova ou faça sol. A gente está lá na célula comemorando, contribuindo, abençoando. Mas aí chegou o momento do refrigério e descanso. A gente baixa a guarda. O tempo de orar diminui. Isso é quando a gente lembra de orar. A palavra começa a ficar em segundo plano. Não, eu tenho muita coisa para fazer. Os cultos, se der, eu vou. Por quê? Tenho casa de praia agora. Amanhã tem que acordar cedo para manter o ciclo do verão. Tenho que trabalhar horas extras. E aí, inevitavelmente, o outono chega. E quando o outono chega, a gente precisa estar atento, porque o outono é muito perigoso na vida do crente. É o momento em que a gente começa a entrar numa zona de conforto. Estamos tão estupefados pelas bênçãos que a gente esquece que a guerra continua. Lutamos e vencemos com tanta facilidade. Há momentos que você dobra o joelho e você fala, Deus já responde. E aí, para que orar? Se Deus já está me oferecendo, Deus já é o meu, eu já sou o queridinho de Deus mesmo, né? Vou orar não? Ai, coisa chata, na igreja todo dia. E aí nós vamos decaindo. Outono é decadência. Só que eu aprendo com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, em 2 Timóteo, coloca para mim, por favor. No capítulo 4, no verso de número 3, ele diz assim para Timóteo: Timóteo, quando você vier, traga a capa que deixei na casa de Carpo, em Troade. Traz também os meus livros, especialmente os pergaminhos, especialmente a palavra. Verso 21, meu filho. Procure vir antes do inverno. Precisamos estar preparados para o inverno. Porque depois do outono segue o ciclo. E o inverno, queridos, ele é implacável. Quando Paulo chama Timóteo, Paulo estava preso em Roma e ele diz: Timóteo, traga-me a capa que está em Troade e venha rápido, antes que venha o inverno. Sabe o que significa capa? Capa significa proteção. Antes que o inverno chegue, querido, se proteja através da oração. Se proteja através do jejum. Se proteja através, da leitura da palavra. Se proteja buscando avivamento. Capa significa proteção. O inverno inevitavelmente chega para todos nós. O dia mau chega para todos nós. É o diagnóstico contrário, é a perda de um ente querido, é uma crise financeira, é separação, é divórcio. Dia mau chega. Agora, o que define como você vai passar o dia mau é o preparo que você teve no outono. Traga a capa, traga a proteção. Proteção. Capa também fala de autoridade. No outono, na primavera e no verão da sua vida, busque de Deus renovo, busque de Deus fortalecimento, busque de Deus poder,
Porque quando o implacável inverno chegar, e inverno simboliza lutas, adversidade. Inverno é a fase das dificuldades, dos tempos difíceis, das guerras. Em alguns continentes, querido, o inverno é tão intenso, que alguns animais hibernam. A hibernação é um processo de baixar a pressão corporal quase a zero. Os batimentos cardíacos, eles diminuem drasticamente. A respiração do animal, ela não é nem percebida. É um estágio de morte. Tem inverno que é tão implacável que nos leva à hibernação. Tem momentos que o nosso coração parece que vai parar. Tem inverno que a nossa respiração parece que vai cessar. Tem inverno que tudo que você quer é parar num cantinho e ficar ali como morto. É por isso que precisamos buscar de Deus renovo antes que venha o inverno. O inverno às vezes, queridos, vem com ímpeto, vem com força. Se você estiver sem capa, você não sobreviverá. O inverno, ele fala sobre o dia mau. E sabe o que diferencia um inverno do outro? O que diferencia é o fato de sabermos nos alimentar do calor da presença de Deus. O que te torna capaz de vencer o inverno é você aprender na primavera, no verão e no outono a usufruir do calor da presença de Deus. Isso vai determinar o seu inverno. Aqueles que conseguem celebrar ao Senhor nos dias de inverno, eles têm a sua noite reduzida. Lembra do que o salmista diz? O choro, ele pode até durar uma noite. Uma característica do inverno: as noites são imensas, são longas. 5 horas da tarde já está noite. 6 horas da manhã ainda está escuro. Inverno é tempo de escuridão, é tempo de choro. Mas aquele que aprendeu a usufruir do calor da presença de Deus no inverno da vida, ele sabe que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Então no seu inverno, celebre ao Senhor. Talvez você que esteja aqui, ou você que esteja em casa, esteja vivendo a realidade desse implacável e impiedoso inverno. Lá em Atos, no capítulo 27, Paulo vai dizer, ou Lucas vai narrar, que Paulo, ele estava dentro de um navio alexandrino e era inverno. E o inverno estava tão intenso que não tinha estrelas para guiar aquela embarcação. Tem momentos na nossa vida que você olha buscando uma luz para se orientar e não encontra. Não encontra uma pessoa para te abraçar. Não encontra, às vezes, nem dentro da palavra, um texto que te conforte. Há momentos que estamos como náufragos. Estamos como Paulo e todos aqueles tripulantes perdidos, sem ter o que nos guie, porque o inverno é intenso. E há momentos que o inverno chega a ficar pior. O texto vai dizer que no meio do mar, inverno, sem estrelas no céu, um violento furacão se levantou. Tem momentos que parece que as coisas que já eram ruins pioram. O texto vai dizer que um furacão por nome Euroaquilão se levantou. Inverno sem estrela e agora no meio do vento. Mas eu quero dizer uma coisa para você. O Deus que governa os tempos e as horas e as estações nunca perde ninguém dos seus, nenhum dos seus de vista. Você pode estar numa embarcação como a de Paulo, no inverno sem estrela, no meio de uma tempestade. Deus estará contigo. E ainda que a embarcação se perca, uma tábua vai fazer você chegar em segurança do outro lado, porque Deus é fiel. Se agarre a essa tábua, você que está no inverno, Deus vai te guiar.
Ele vai te levar a lugares seguros. Foi assim com o povo de Israel no Egito. Aquele povo sai do Egito, vai para o deserto. Deserto extremos de temperatura. Durante o dia, 40 graus, acima de 40 graus, podemos chegar a 50, com a sensação térmica de 60. À noite, temperaturas abaixo de zero. Mas lá no deserto, debaixo do sol escaldante, Deus protegia ali o seu povo com uma nuvem densa. Havia proteção, havia refrigério. Nos momentos de dificuldade da nossa vida, Deus nunca vai nos abandonar. O que a gente precisa é mudar o nosso olhar. Para de olhar para o sol quente, olha para a nuvem que está abaixo do sol. Às vezes a gente faz um esforço sobrenatural para olhar para aquilo que está além do que Deus está fazendo. À noite, naquele frio descomunal, Deus enviava uma coluna de fogo que iluminava e aquecia e direcionava aquele povo. A noite era treva, mas para o povo de Israel tinha luz. O deserto era lugar de morte, mas para o povo de Israel era lugar de preservação. Você está entendendo? O inverno é lugar de morrer, mas para aqueles que têm o Senhor, no Senhor uma expectativa e que conseguem encontrar valor na dor, o inverno é lugar de vivenciar os milagres de Deus. É o tempo de vivenciar os milagres de Deus. Última referência, João no capítulo 10, verso 22 e 23 diz: celebrava-se a festa da dedicação em Jerusalém, e era inverno. Olha o verso 23. E Jesus estava caminhando pelo pórtico de Salomão. João não menciona mais ninguém, porque o inverno, por vezes, tira muitos adoradores do templo. O inverno tira muitas pessoas da proximidade de Deus. No inverno, às vezes a gente quer a comodidade da nossa casa, mas o texto diz que no inverno, Jesus estava no templo, caminhando por entre os pórticos de Salomão. Nos nossos invernos da vida, Jesus vai estar presente, caminhando junto conosco. Ele está aqui agora nesse templo, caminhando no meio da gente. E se você está vivendo o inverno, entenda, Ele está contigo e é capaz de mudar a sua situação. Então levante-se, queridos, os seus olhos no meio dos ciclos da sua vida, e lembre-se de celebrar o Senhor.